pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo com Mate. Então pega teu chimarrão, te aproxega e vamos conversar. Antes de mais nada, se tu ainda não é inscrito, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum Papo com Mate, tá certo? Já compartilha com um amigo no grupo do WhatsApp e me ajuda a chegar a 200 inscritos até o final desse ano. Será que eu consigo? Me ajuda aí, vai! Hoje nós vamos falar sobre a influência das relações nas nossas vidas. E quando eu digo relações, eu falo de relação amorosa, amizade, relação interpessoal mesmo, de um indivíduo com o outro. Bom, eu sempre fui uma pessoa que considerei ter muitos amigos e eu sempre fui muito carente em relação a isso, porque eu depositava muita expectativa nos outros, né? Eu queria estar sempre cercada de pessoas e eu achava que minha felicidade dependia disso. Obviamente isso não funcionou, porque pessoas são diferentes entre si e a gente acaba se decepcionando com algumas ao decorrer do nosso caminho, isso faz parte, principalmente quando a gente é adolescente, mas isso para mim sempre teve um peso muito grande, sempre me abalou mais e eu ficava muito frustrada quando, por alguma razão ou circunstância, a pessoa se afastava, enfim, quando ela não fazia mais parte da minha vida e isso ia só se tornando algo natural, assim, que passava. E eu ficava mal, assim, com isso, sabe? Pelo fato também de sempre estar cercada de pessoas, eu senti muito no final do ensino médio, quando eu perdi a convivência com a grande maioria dos meus amigos, né? Naturalmente, quando esse ciclo, né, da escola termina, as pessoas elas vão começar a trilhar, né, o seu início, os seus primeiros passos para uma vida adulta. E com isso a gente perde aquela convivência, aquele contato diário proporcionado pela própria escola e pelo fato de a gente não ter compromisso com nada mesmo, a não ser com estudar, e a gente está sempre compartilhando, dividindo, enfim. Eu não gostava nem um pouquinho de ficar sozinha, né, quieta no meu canto, e isso começou a acontecer mais, né? A maioria dos meus amigos foi morar em outra cidade para estudar, e eu acabei ficando em Camaquã. E logo após esse período eu engravidei do Otávio, então esse foi o caminho que eu comecei a trilhar. Então as coisas começaram a ser diferentes, né? E também foi um divisor de águas, porque nesse momento eu percebi, e hoje eu vejo, né, a diferença de algumas amizades, né? Porque eu tenho amigos dessa época que são presentes na minha vida ainda hoje e provavelmente vão permanecer até o fim dela. Que amigos que mesmo que a gente não tenha, né, não se veja com frequência como gostaria, principalmente agora por conta da pandemia, até não se fale, né, por conta das rotinas de todo mundo, e eu também peco muito nisso. Mas enfim, quando a gente se encontra, a intimidade é a mesma, o vínculo é o mesmo, o carinho é recíproco, sabe? Parece que a gente volta no tempo e é tudo igual. Mas outras pessoas não é assim. E isso era algo que me incomodava, assim, me entristecia bastante, porque parece que se criou como que eu vou te dizer assim, né, um vazio mesmo, assim, de vida, de pessoas que a gente trilhou muitos, dividiu muitos momentos especiais, né, grandes lembranças, mas que hoje ocupam um espaço dentro do meu coração, e provavelmente ocupo dentro do coração delas, mas a gente não tem mais essa intimidade. Mas isso por muito tempo me incomodou bastante, como eu disse. Só que quando eu comecei a viver o meu processo de crescimento pessoal, que eu já falei em alguns outros vídeos aqui no canal, que a partir do momento que eu vivi um ponto de dificuldade e precisei mudar o trajeto de como eu estava vivendo, eu comecei a rever e refletir sobre vários aspectos, sobre várias áreas da minha vida
que não necessariamente tinham a ver com o que estava acontecendo, mas que de certa forma hoje eu vejo que tudo na nossa vida está sempre interligado, né? Por alguma razão. E aí, nesse processo, eu comecei a ver coisas de forma diferente e buscar mais entendimento. Enfim, eu continuo vivendo esse processo. Mas eu passei a entender, então, que a maturidade, ela está relacionada ao fato de que a gente entenda que nós precisamos ser capazes e suficientes sozinhos por nós mesmos. A gente precisa entender que a gente não pode mais depositar nossas expectativas em cima de outras pessoas, que nós não estamos mais na adolescência e no ensino médio, quando alguma coisa acontecia e tu corria para tua amiga, para teu amigo, para contar e para pedir ajuda, enfim. E agora não é mais assim, a vida adulta é essa. E quando a gente passa a enxergar desse jeito de viver, dessa forma, é muito mais fácil. Fácil. Ser adulto não é fácil, mas é necessário, a gente precisa viver essa fase, né, passar por essa fase para avançar no nosso processo. É claro que as amizades são importantes, é óbvio, os vínculos, os elos, eles são fundamentais, é da nossa natureza humana precisar disso, a gente não foi criado para viver sozinho, né? Deus criou Eva para fazer companhia para Adão, então isso é totalmente natural. Mas a gente precisa entender, eu precisei entender que essas amizades elas precisam amadurecer e que algumas delas não vão permanecer na nossa vida para sempre, que algumas pessoas vão passar e eu tenho repetido isso diariamente, isso é uma verdade que eu vivo hoje, que nós vamos cumprir papéis na vida de algumas pessoas, assim como elas vão cumprir nas nossas vidas, e que nem sempre vai ser para sempre. Então, por muito tempo isso foi um peso e um sofrimento para mim. E eu ficava vivendo aquele sentimento nostálgico de, nossa, como a gente era feliz, como esse tempo era bom, e por que que isso aconteceu, em que momento foi que a gente se afastou, será que foi alguma coisa que eu fiz? E é natural que a gente tenha algum tipo de pensamento desse gênero, mas quando isso não é controlado, esses pensamentos acabam sendo um fardo, né? E isso começa a nos criar amarras e cargas desnecessárias. Então a gente precisa, eu precisei prestar atenção nesse sentido e entender que eu não podia mais viver com esse sentimento, que eu precisava ter esse entendimento. E aí um outro ponto que eu comecei a pensar também a partir disso, em função de toda essa reflexão, foi no cuidado que a gente precisa ter com as pessoas que nos cercam, né? Existe um ditado que provavelmente a tua mãe já te falou e que tu detestava quando tu era mais jovem, que é me digas com quem tu andas que eu te direi quem és. Eu odiava quando a minha mãe dizia isso pra mim. E eu não acho que ele seja um ditado 100% correto, porque não necessariamente tu convive com alguém, tu anda com uma pessoa que tem determinada atitude ou ação e tu precisa necessariamente concordar com o que a pessoa faz ou reproduzir aquele comportamento. Eu acho que não funciona assim, mas ele também não é de todo mal como eu achava que era. Ele não tá 100% errado. Porque sim, a tua convivência com um outro ser vai influenciar na tua maneira de ser e na tua vida de alguma maneira. Inconscientemente, o comportamento de quem está próximo de ti vai ser reproduzido por ti. Por exemplo, assim, ó, tu não tem costume de falar palavrão, mas tu convive com uma pessoa que fala toda hora. E aí tu tá absorvendo aquilo dali. Então, em algum momento, tu sem querer, naturalmente vai deixar escapar um palavrão. Coisa que antes tu não tinha costume de fazer, entende? É só um exemplo. E aí tá a importância de nós prestarmos atenção com quem está andando ao nosso lado. Se é alguém que está dividindo os mesmos pensamentos, os mesmos princípios
que tenha uma mesma ideologia ou filosofia de vida, como quer que tu queira chamar, porque se não for, isso vai acabar gerando conflitos desnecessários. Eu já estive em mais de uma situação onde a minha convivência com uma determinada pessoa passou a ser um peso para mim, apesar de não ter nada contra a pessoa, apesar de gostar da pessoa e tudo, e não ter um motivo específico, mas aquilo começou a me afetar. E na primeira vez, sem que eu percebesse, assim, na primeira vez que eu me deparei com essa situação, demorou um tempo para mim entender que isso estava acontecendo. E por quê? Porque as pessoas, elas têm seu jeito de ser e a gente tem o nosso jeito de ser. E quando esses jeitos são opostos, isso vai gerar um conflito e a convivência vai ser insustentável em algum momento. Ah, Marina, mas então tu acha que só pessoas iguais e parecidas, que pensam do mesmo jeito, podem conviver numa boa? Não, claro que não. Todo mundo é diferente, ainda bem, faz parte as diferenças, né, as divergências, tá tudo bem quanto a isso, é lógico. Só que existem algumas diferenças que não vão fazer diferença e outras que vão fazer, entende? Para ser mais clara, dois indivíduos vão ter princípios e valores próprios. E se eles forem opostos, não vai funcionar. Existem coisas específicas que precisam ter comunhão entre duas ou mais pessoas para uma convivência. E quando eu falo assim em relação, eu tô falando tanto numa relação amorosa, quanto uma relação profissional, com um amigo, com um familiar, enfim, né? São dois indivíduos que possuem algum tipo de relação entre si, tá? Então, um exemplo, tá? E pensa assim na coisa que pra ti é mais absurda, algo que pra ti é insustentável, que assim, pra ti não tem como, entende? Que é algo que pra ti é péssimo na tua vida. E aí imagina que tu tá convivendo com alguém que pra ela essa coisa que pra ti é péssima é o ponto máximo, sabe? É a verdade absoluta da vida dela. De que maneira vocês vão poder conviver em paz, sendo que vocês vivem opostos completamente diferentes, sabe? Entende o que eu tô tentando te falar? Então existem coisas que tá, tipo, um é gremista, outro é colorado. Isso não vai ser um motivo pelo qual tu não vai poder conviver com a pessoa, dependendo do quanto tu for fanático, né? Mas enfim. Diferenças de gostos e de, enfim, isso é lógico que faz parte. Se a gente for viver só com os iguais, não vai funcionar, porque ninguém é igual a ninguém. Mas o que eu quero te dizer é que a gente precisa buscar uma convivência e buscar as nossas relações dentro daquilo que a gente acredita, dentro dos nossos princípios e valores, porque princípios e valores são inegociáveis. Gostos e opiniões são, mas princípios e valores não. Então, há pessoas que tu vai ter uma convivência e tu não vai concordar com tudo, e ok, mas vai ter pessoas que vão te afetar de uma maneira mais peculiar. E para mim, a minha paz de espírito é inegociável. Então, quando algo começa a me afetar, a minha paz, e me trazer sentimentos negativos como irritabilidade, enfim, aí o meu botão de alerta liga, sabe? Porque como eu falei pra vocês, a primeira vez que eu vivi essa situação, eu demorei muito tempo para entender que eu tava dentro de uma situação dessas. Então hoje eu já consigo ver de uma forma mais clara quando isso está acontecendo. E aí eu pensar, não, só um pouquinho, como eu vou fazer para que isso, ou que essa pessoa não me interfira, entende? Dependendo da situação que for, vai ser mais fácil te desvincular. Outras não. Por exemplo, se é um amigo ou um namorado, enfim, tem como tu te afastar da pessoa. Mas, se é uma questão profissional, às vezes vai ser mais difícil, por conta de uma questão financeira, né? Familiar também, porque família
vai sempre haver um tipo de convívio, né? Em algum momento. Então, tu vai ter que precisar arrumar uma solução que funcione pra ti, mas pensando sempre no teu melhor e no teu bem-estar. E eu já vou te antecipar que essa decisão nem sempre vai ser fácil, normalmente não vai ser, né? Mas vai ser necessária uma atitude para que essa chave vire. Pelo menos para mim foi assim. Então, assim, primeira coisa, não coloca expectativas em cima de outras pessoas, porque também não é justo com elas. Seja a tua prioridade, porque quando tu entender que tu não precisa de outras pessoas, que amigos, namorado, parente, enfim, que outras pessoas elas são para acrescentar na tua vida, para somar, mas não para serem os atores principais, né, da tua vida. Tu é o ator principal da tua vida. Então, dessa forma, quando tu tiver esse entendimento, as tuas relações automaticamente vão melhorar e vão ser mais saudáveis. E outra coisa, pensa assim, olha, reflete sobre as pessoas que estão ao teu redor. Elas estão te acrescentando alguma coisa ou elas estão te tirando algo de alguma maneira? Essas pessoas, elas estão caminhando na mesma direção que tu, elas procuram as mesmas coisas, elas têm os mesmos ideais que tu tem para tua vida, ou elas estão te atrapalhando de alguma forma, elas não te apoiam, te puxam para baixo e te pedem de realizar coisas. E não só as pessoas que tu convive, mas também aquelas que tu segue na rede social. Então, presta atenção nisso, que eu te garanto que vai valer muito a pena depois que tu passar pelo processo. Tá certo? Então, deixa o teu like se tu gostou do vídeo, comenta aqui embaixo se tu já passou por uma situação assim, como tu fez pra lidar, se tu coloca muita expectativa nas tuas amizades, nas tuas relações. Me conta aqui que eu quero saber, tá certo? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.